O sistema imune é o responsável pela defesa do organismo contra a ação de agentes patogênicos que causam doenças. Uma coisa que eu quero destacar é que todas as vezes que vocês ouvirem o nome antígeno, é aquilo que faz mal, tá? É aquilo que provavelmente está causando no teu corpo algum tipo de reação. Os antígenos, eles podem, acabarem sendo reconhecidos por anticorpos. E o sistema imune trabalha justamente nisso, no reconhecimento e na morte desses antígenos. Agora, é claro que dependendo da virulência desse antígeno, pode sim te trazer algumas consequências, tá? E também o sistema imune não fica preso só em combater a questão de antígenos, ele também pode participar, como eu falei em aulas anteriores, de diversos outros processos patológicos, queimaduras ou qualquer outro tipo de lesão, tá? Os seus componentes são células de defesa, que são os leucócitos, ou que você também chama de glóbulos brancos, os órgãos linfáticos e a linfa. Literalmente, esses são os principais componentes que compõem o sistema imune. Para essa próxima imagem, gente, eu quero destacar aqui para vocês a função de algumas células do sistema imune que, nossa, de fato elas são fundamentais para que aconteça a sua proteção. Eu subdividi aqui em fagócitos e linfócitos. Mas, Patrick, tu não acabou de citar o nome leucócito? Eu fico na dúvida. Pronto. Existem tipos de leucócitos, tá bom? Basófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastócitos, monócitos, células dêntricas, linfócitos B, o plasmócito, que é a diferenciação do linfócito B, o linfócito T e as células natural de Killer, é tudo leucócito, tá bom? É tudo glóbulo branco. Então, dependendo do que ele faz, tá? Um nome é atribuído para ele. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho ali os fagócitos, basófilos. O que é que um basófilo faz? Eles liberam a histamina e a heparina, duas substâncias importantes para a questão de alergia e para a questão de, no caso, choque anafilático e a questão de vasodilatação, que é fundamental também para a tua imunidade, tá? Eu tenho os eosinófilos, que produzem também histamina em infecções. Isso também vai até importante para, de repente, processo de cicatrização, tá bom? Eu tenho os neutrófilos, que fagocitam patógenos. Todas essas células aqui também têm capacidade de fazer fagocitose, tá? Eu tenho os mastócitos, que liberam histamina quando o tecido é lesado. Eu tenho os monócitos, que diferenciam-se em macrófagos. E é bem provável que você conheça já o macrófago. O macrófago é a diferenciação de um monócito. Aí eu tenho o macrófago propriamente dito, que fagocitam patógenos e apresentam antígenos, ou seja, ele também tem a capacidade de apresentar o antígeno a uma outra célula e essa outra célula de fato fazer a fagocitose. Eu tenho as células dêntricas que apresentam antígenos e linfócitos T e também produzem anticorpos e diferenciam-se em plasmócitos. Olha que interessante, tá? Não, no caso isso seria o linfócito B, perdão, tá? Seria o linfócito B, não as células dêntricas. Eu tenho os plasmócitos que secretam anticorpos e eu tenho os linfócitos T, que no caso tem um linfócito TCD4 e o TCD8. O TCD4, eles iniciam a resposta imunológica, já o TCD8, eles são os citotóxicos que matam células infectadas por vírus. Que no caso também eu tenho as células natural de Killer que destrói células infectadas por vírus. Patrick, essas células, elas só fazem obrigatoriamente isso? Olha, gente, isso aqui é mais um aspecto didático, porque na verdade existe uma integridade entre essas células. E essa integridade, ela é vista, por exemplo, em uma inflamação, tá?
na atuação do sistema complemento, por exemplo, tá? O sistema complemento, quando eu vou lecionar para vocês uma aula sobre sistema complemento, que de fato vai te apresentar como acontece esta ação direta e conjunta dessas células. Porque, na verdade, elas não atuam sozinhas, tá? Elas atuam em conjunto. E essa atuação em conjunto, ela é o que vai formar a tua defesa. Eu falo para vocês isso, tá? Eu estava também procurando alguma matéria que falasse sobre o que eu quero trazer para vocês, para dar um embasamento ainda mais com referência. Mas é importante destacar isso, tá? Existe uma ação integradora do sistema imunológico para poder combater algum tipo de agente, tá? Substâncias como a histamina, que causa vasodilatação, tá? E a heparina, que é um anticoagulante. Nossa, o teu sistema depende muito disso, ok? Muito bem. Aqui eu tenho uma exposição dos componentes dos órgãos do sistema imunológico, tá? E aqui eu faço ressalva. Sangue é uma coisa, linfa é outra, tá? A linfa, ela é o líquido que é resultante do processo de extravasamento do plasma sanguíneo para os tecidos. Então, muitos líquidos acabam sendo extravasados e vão para o tecido muscular, por exemplo. E existe uma drenagem, tá? E essa drenagem, ela acaba possibilitando que os componentes tóxicos, digamos assim, os patógenos, eles caiam no que nós chamamos de vasos linfáticos, tá? E vai formar essa linfa, tá? Aí, não possui hemácias, percorre o interior dos vasos linfáticos. E o vaso linfático, ele carrega essa linfa para órgãos e estruturas específicas que vão detonar qualquer tipo de antígeno que tem ali, tá? Eu tenho o timo, que também é um órgão do sistema imunológico, mas eu posso falar especificamente como sistema linfático, tá? Que é um órgão importante, porque ele atua no processo de amadurecimento de linfócitos T. Patrick, mas aonde é que os linfócitos são produzidos em si? Na medula óssea, tá? Mas é claro que ele é produzido e ele precisa ser diferenciado ou amadurecido. O timo, por exemplo, ele acaba atuando no processo de amadurecimento de linfócitos T. Eu tenho os linfonodos que filtram a linfa e também é o local de amadurecimento de alguns leucócitos, tá? E eu tenho um baço, que é o local onde os linfócitos são armazenados e maturados. Tanto o timo como o baço, eu não sei se vocês já perceberam, mas são órgãos que são pouco comentados. E a galera parece que não sabe dar a real importância a eles, tá? Tanto o timo é importante para o processo de amadurecimento, como o baço é o local onde os linfócitos são armazenados e maturados. E acontece também a destruição de hemácias, tá? O processo de produção de hemácia é bem complexo. A hemácia perde o seu núcleo, ela atua no processo de transportar gases, mas chega um momento em que as hemácias elas envelhecem e ela não pode ficar, ela morre, então tem que eliminar essa célula. E o baço acaba contribuindo para isso, tá? Além também do baço também armazenar sangue, ok? Eu também tenho aqui as tonsilas e as adenoides, que são as amígdalas, que é o local de multiplicação de leucócitos. Então, existem no nosso corpo lugares que os leucócitos gostam. Eles estão mais presentes nesses lugares. Tanto as tonsilas e adenoides e a medula óssea vermelha, que é o local de amadurecimento também de linfócitos B e produção de células sanguíneas. Eu quero ilustrar com isso para vocês com o intuito não de fazer você memorizar, mas é você ver a beleza que é desse sistema. Então eu tenho células de defesa. Cada célula de defesa tem a sua função no processo patológico, na invasão. Exatamente. Tudo bem. Só que lembra, quando um patógeno ele entra no nosso corpo, um antígeno, ele precisa ser reconhecido. Esse reconhecimento tanto pode acontecer por algumas células do sistema imunológico,
como pode acontecer através de anticorpos. Haverá um módulo aqui que eu vou te falar a relação direta entre anticorpo e antígeno, para poder possibilitar esse processo de reconhecimento. O que eu quero dizer com isso é que existe muita coisa que entra dentro do nosso corpo que não é reconhecida, nem por células e nem por anticorpos, tá bom? Então, olha só, um conceito básico aqui para você poder lembrar. O antígeno é uma partícula ou molécula estranha ao organismo capaz de induzir uma resposta imunológica. Exemplo, bora imaginar que você seja do tipo sanguíneo A e você recebe uma transfusão de sangue B. Esse sangue B, ele é um antígeno para você, tá? Esse é o ponto. Não tenta imaginar que antígeno é literalmente algum organismo vivo. Não, são moléculas estranhas ao organismo, tá? Que induz a essa resposta imunológica que seria a produção de anticorpos. Então, fragmento de bactéria, vírus, protozoários, toxinas, tudo isso aí entra na classe de antígenos, tá? E anticorpo? Aí aqui, gente, eu quero fazer uma ressalva. Dependendo do livro, dependendo do professor, dependendo do material que você utilize, ou você lê o nome anticorpo, ou você lê o nome imunoglobulina. Tá bom? Eu sugiro que vocês aprendam os dois, para toda vez que você ouvir o nome imunoglobulina, você acaba lembrando. Então, o que é que um anticorpo faz? Ele liga-se especificamente ao antígeno que lhe deu origem, inibindo sua ação no organismo. Então, ali você percebe, ó, você vê a imagem de um vírus e você vê o antígeno, tá? Do outro lado, você vê o anticorpo, você vê essa relação de antígeno e anticorpo. Perceba que existe uma especificidade. Em outro módulo, eu vou abordar exatamente como acontece essa especificidade. Mas entenda isso, para cada tipo de antígeno específico, existem anticorpos, tá? Tem um anticorpo e tem o antígeno, ok? Aqui nessa próxima imagem, eu também apresento para vocês outras coisas que envolvem também o nosso sistema imunológico. Eu tenho a resposta inespecífica ou imunidade inata, tá? Que literalmente é aquela que você possui, e a adquirida é aquela que você acaba adquirindo ao longo da vida, tá? Então, a primeira linha de combate, eu tenho as barreiras naturais, eu tenho a pele, a mucosa, secreções que também atuam no processo de imunidade. A tua flora bacteriana também é importante, tá, para a tua imunidade. E até os movimentos peristálticos que acontecem durante o processo digestório é também uma barreira natural, tá bom? Ó, quando você respira, vou citar para você um exemplo. Quando você respira, que você inala o ar, existe na sua traqueia células que nós chamamos de células caliciformes. Essas células, elas possuem cílios que, por exemplo, acabam barrando a entrada de algum tipo de antígeno. Olha que interessante. Eu tenho as células de linha de combate, por exemplo, a inflamação. Aí tem células de fagocitose, tem substâncias antimicrobianas, tem o próprio sistema complemento e também, claro, também o nosso corpo ele pode aumentar de temperatura para tentar matar um determinado tipo de antígeno, tá? E eu tenho uma resposta específica ou imunidade adquirida, que é uma terceira linha de combate. Aí, gente, é a base de anticorpos, tá? Que é uma resposta imune humoral. E eu tenho uma resposta imune celular. Uma que produz anticorpos e uma que chega logo matando, tá? Chega logo no tiro, facada e bomba. Inclusive, eu falei disso para vocês na aula que eu falei sobre conceitos básicos de sistema imunológico, tá? Aqui eu tenho mais uma ilustração de imunidade inata. A pele, a saliva, o ácido do estômago, o próprio pH da vagina, as lágrimas, a cera de ouvido, o muco que presente nas mucosas, os cílios, o peristaltismo e a flora bacteriana normal. Nossa, Patrick, eu não fazia ideia, porque sempre que falava para mim de sistema imunológico, para mim sempre era algo mais celular. Não, gente, tá vendo como é tranquilo? Não, tá?
Não, tudo isso aqui vai atuar na tua defesa. Então, leva consigo isso. A minha pele atua na minha defesa, a minha saliva atua na minha defesa. Tudo que possibilita a morte de um patógeno vai estar participando do sistema imunológico, tá? Aqui eu tenho outro exemplo de imunidade inata, que são os processos químicos, tá? Que são proteínas do sistema complemento. E vou estar lecionando para vocês uma aula específica sobre o sistema complemento. E, gente, são várias proteínas específicas que também atuam numa cadeia de reações para te possibilitar uma resposta imunológica, tá? Aí, ó, são cerca de 20 proteínas com ação antimicrobiana, defendem o organismo contra a ação de patógenos, se ligam aos micro-organismos auxiliando a ação dos fagócitos, juntamente com os anticorpos promovem a morte da célula. E olha, sistema complemento é muito bonito, tá? Porque você vê lá proteína por proteína atuando e o lugar que atuando e como ela atua, tá? Tem células de fagocitose, tem os neutrófilos, tem o monócito que dá origem ao macrófago, tem os eosinófilos. Então são todos isso aqui são tudo células. São todas células que atuam no processo de fagocitose. Fagocitose é o ato da célula comer. É literalmente a célula englobando uma partícula sólida, tá? Aqui eu tenho a ação de fagócitos. E é interessante, gente, que é o seguinte. Quando você sofre uma lesão, vamos imaginar que você sofreu uma ruptura na pele, sei lá, pisou num prego. Ali vai encher de bactérias e diversos outros tipos de micróbios. E acontece um processo que nós chamamos de diabedese. Como você pode ver aqui, ó. Deixa eu colocar o ponteiro para vocês poderem localizar, tá? Opa. Deixa eu colocar aqui o ponteirinho. Ó. O processo de diabedese. A diabedese é o processo ao qual acontece o transporte de células imunológicas de uma região para outra. Elas conseguem passar pela parede do vaso sanguíneo, tá? Então, olha, é quando neutrófilos e monócitos migram para o tecido. Eles migram para o tecido justamente para poder ir matar o organismo. E olha aí a histamina induzindo a vasodilatação. E essa vasodilatação ela é importante justamente para possibilitar o processo de diabedese. Então aqui você vê a farpa entrando, as bactérias, aí os mastócitos estão aqui já, mastócito doido para produzir histamina, para poder produzir, para promover a vasodilatação, para possibilitar que o neutrófilo e o monócito ultrapasse a barreira, tá, do vaso sanguíneo e acaba entrando na região lesionada, tá? E aqui, ó, macrófagos e neutrófilos fagocitam a bactéria. Então, aquele pus ali que você vê, gente, é a morte de bactéria, a morte de célula, o extravasamento de células que morreram. Eu falei até sobre isso para vocês na aula de lesão celular, que as células, quando morrem, liberam substâncias, tá? Que inclusive podem até fazer mal a outras células, tá? Já a imunidade específica, ela ocorre quando os micro-organismos ou agentes patogênicos conseguem escapar das defesas inespecíficas do corpo. É necessário a ação de uma resposta imunológica específica. Então, peraí, entrou, não foi reconhecido, a gente tem que dar um jeito. Entrou, não foi reconhecido, precisamos dar um jeito. O quanto antes, o mais rápido possível. Por conta disso, existem dois tipos de respostas que são bem clássicas. Existe a resposta imune humoral e existe a resposta imune celular. Cada uma com seu tipo de célula específica. Você vai perceber que o linfócito B e o linfócito T, eles atuam literalmente em um desses dois tipos de resposta imune, tá? Olha só, a resposta imune humoral. Apresentação de antígenos, no caso, macrófagos. No caso, é o macrófago que vai apresentar esse antígeno. E o reconhecimento do antígeno por linfócitos
TCD4 auxiliares. Nessa ilustração você vê esse processo de apresentação. Olha, eu tenho aqui os receptores de antígeno, tá? Ou seja, o antígeno ele vai ter especificidade com esse receptor. Aqui em rosa você vê o antígeno e você vê a molécula apresentadora. E perceba que essa molécula apresentadora aqui é um macrófago. Então, olha, o macrófago fagocitou o antígeno, destruiu o antígeno e literalmente eles são fragmentos, moléculas apresentadoras. Eu vou chamar aqui de fragmentos que acabam ficando nessa molécula apresentadora, tá? Ocorre essa liberação de interleucinas que estimula o processo de especificidade antígeno-anticorpo, tá? E acaba acontecendo este reconhecimento, tá? Ou seja, a partir de agora, todas as vezes que bactérias dessa natureza entrarem no corpo, é bem provável que o teu corpo ele já produza anticorpos específicos. E essa resposta é uma resposta imune humoral, tá? Perceba aqui que o linfócito T, ele vai ficar, ele vai entender. Então, a partir de agora, quando uma bactéria entrar, ele vai lá e vai matar ela. É como se o macrófago fosse aquele menininho fraquinho, digamos assim, que brigou com alguém e apontou para aquele irmão mais velho. Ó, foi aquela pessoa ali que bateu em mim. Só um exemplo ilusório. Então, é como se o macrófago fosse esse irmãozinho e o linfócito T... Ah, foi? Pô, deixa eu ver aqui quem é. Deixa eu ver aqui a foto dele do Instagram. Para poder, quando eu ver ele na rua, eu resolver o problema. Literalmente é isso, tá? Então, a resposta imune humoral, a ação de anticorpos produzidos por linfócitos B ou plasmócitos. Aí eu tenho a citocina, que estimula linfócitos B, tá? E acontece também que os plasmócitos, eles acabam sendo fundamentais para a produção de anticorpos, tá? Os plasmócitos, eles produzem bastante anticorpos. E graças a essa resposta, a esse processo de apresentar um antígeno a essas células, elas acabam reconhecendo. Então, olha, produção de anticorpos específicos que se ligam ao antígeno da bactéria. Então aqui eu tenho uma bactéria com ação inativa, tá? E ela acaba tendo esse anticorpo ligado a ela e pronto, ela está reconhecida. Já era. Ou seja, a partir de agora, se essa bactéria entrar no corpo, com certeza vai acontecer alguma reação a ela, tá? Já a resposta imune celular, que foi o humoral, já a resposta imune celular, ela não vai utilizar anticorpos. Aqui já é quando, enquanto a resposta imune humoral, o plasmócito está produzindo anticorpos, tá? Já na resposta imune celular, não tem anticorpo não. Ela é mediada diretamente pelo linfócito T, CD8, que é matador. Então, pelo próprio nome, tu já sabe o que é que pode indicar. A atuação sobre células cancerígenas ou infectadas por vírus. Então, aqui eu tenho essa reação eu acabei de mencionar, de especificidade com interferon. Existe a questão do estímulo por meio de citocina e pronto. Aí aqui eu tenho a porfirina, que também vai atuar no processo de apresentação. E, cara, olha, o linfócito TCD8, ele reconhece as células cancerígenas ou infectadas, lança sobre elas porfirinas que promovem a lise celular. É uma espécie de Kamehameha, sabe? Ela toma e a célula acaba. Isso tudo graças ao anticorpo que se ligou a ela. O linfócito T só reconheceu ela por conta desse anticorpo aqui que estava nela, tá? Ou seja, não é que o linfócito T vá produzir um anticorpo, o anticorpo já vai estar nela. Então, a célula infectada, ela morre por lise, tá? E, nossa, falou em linfócitos T, tá? Já era. Aí aqui, gente, eu quero mencionar uma coisa importante, tá? No caso da AIDS, tá? Do HIV, os vírus, eu até falei sobre isso na aula sobre vírus. Os vírus, eles são parasitas intracelulares específicos. Então, o que acontece?
A célula que é parasitada, no caso dos vírus, tá? É um linfócito TCD, tá? Então, já imaginou uma imunidade, um vírus que consegue parasitar um linfócito TCD? Então, consequentemente, uma pessoa que tem no corpo o vírus HIV, ela pode sim acabar tendo um comprometimento do sistema imunológico, porque as células que são infectadas são as células do sistema imune, tá? Então, em um resumo para vocês, o macrófago, ele fagocita e apresenta antígenos ao linfócito CD. O linfócito CD4, que é o auxiliador, produz substâncias que ativam a diferenciação de linfócitos B e linfócitos TCD8, que são linfócitos citotóxicos, que no caso são os linfócitos matadores, tá? Eu tenho um linfócito B, que para poder ser diferenciado teve a participação do linfócito TCD4 auxiliar, que recebe o estímulo e se liga a antígenos, se diferencia em plasmócito e produz anticorpos específicos. Então, tudo isso aqui, gente, é um conjunto de cadeias para possibilitar que, olha, aquele negócio ali entrou, tem que ser identificado, alguém tem que ir lá matar. Tudo isso aqui, tá? São respostas celulares, tá? Linfócito TCD8, citotóxico, recebe estímulos de linfócito TCD4 ou identifica as células infectadas por vírus ou anormais. E tem também as células de memória, que surgem da diferenciação de linfócitos B e linfócitos T. Elas vão permanecer no organismo durante anos e isso aí te dá aquela famosa memória imunológica, digamos assim, para toda vez que você ter o segundo contato, acabar acontecendo o reconhecimento, tá? Células de memória guardam durante anos a capacidade de reconhecer antígenos específicos, tá? Aqui eu tenho uma ação do sistema imunológico, que é numa memória. Olha, na primeira infecção eu tenho uma baixa quantidade de anticorpos, só que na segunda infecção a ação ela vai ser mais rápida porque eu tenho mais anticorpos, tá? Agora aqui, gente, para poder finalizar essa aula, eu quero que você tome nota desses 5 pontos que vão te auxiliar na atividade, tá? As células mais atacadas pelos vírus do HIV, como eu falei, são os linfócitos T4, ou também conhecidos como linfócitos T-helper, que coordenam a função tanto dos linfócitos B quanto dos linfócitos T matadores, os citotóxicos. Então, tenta imaginar já aí a virulência do HIV, ok? Outro tópico importante que eu quero destacar é que os linfócitos B, quando ativados por antígenos específicos, proliferam e se diferenciam em plasmócitos, que secretam grande quantidade de anticorpos. Então, falou em linfócitos B, diferenciação do linfócito B, plasmócito. Plasmócito produz muitos anticorpos, tá? Linfócitos T são maturados e diferenciados no timo, como eu falei para vocês, e adquirem diferentes receptores de membrana, que diferenciam em linfócitos T, citotóxico, linfócitos helper, tem diversos tipos de outros linfócitos, tá? Os leucócitos, ou glóbulos brancos, são as principais células que participam do processo de reação imune. Só para você poder ver essa distinção. Leucócitos envolve todos, tá? E essas células são atraídas para o local da infecção através de quimiotaxia, que é a apresentação, tá? Para fazer sua função no tecido-alvo, essas células atravessam a parede dos vasos para o tecido conectivo, tá? Por diabedese, que é o processo de migração de células do sangue para a região que foi lesionada, tá? E os antígenos são os principais agentes que desencadeiam no nosso corpo uma reação imune. Patrick, foi uma aula bem comentada, não é? Gente, esse é o foco, tá? É deixar vocês mais leve. A gente lê, comenta. É uma aula dirigida, tá? Então, eu espero muito ter te ajudado. Pega essas informações aqui e vai fazer a atividade, que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver numa boa, tá? Gente, um abraço e aguardo vocês na aula da próxima unidade. Tchau, tchau!